O sol ainda não havia nascido completamente quando Helena estacionou sua bicicleta enferrujada no pátio da Escola Municipal Santos Dumont. Aos 42 anos, ela carregava nas costas uma mochila surrada repleta de cadernos coloridos, materiais reciclados e uma esperança teimosa que insistia em não morrer, mesmo depois de 17 anos sendo sistematicamente ignorada. A escola ficava na periferia de uma cidade do interior, onde o asfalto cedia lugar ao chão de terra batida e as promessas políticas se dissipavam como neblina ao sol. Helena lecionava para turmas do 4º e 5º ano, crianças que chegavam à sala com os olhos cansados de quem já conhecia a dureza da vida antes mesmo de aprender a conjugar verbos no pretérito perfeito. Naquela manhã de segunda-feira, ela organizava sua sala quando ouviu os passos firmes e autoritários de Marta Silveira, a diretora da escola. Marta era uma mulher alta, de ombros largos e expressão permanentemente franzida, como se o mundo inteiro fosse uma decepção pessoal. Havia assumido a direção 5 anos antes, trazendo consigo uma filosofia educacional que Helena secretamente chamava de pedagogia da planilha. Tudo se resumia a números, metas, estatísticas e aparências. Professora Helena, a voz de Marta cortou o ar como uma lâmina fria. Precisamos conversar sobre os resultados da sua turma na última avaliação diagnóstica. Helena sentiu o estômago apertar. Conhecia bem aquele tom. Bom dia, diretora Marta. Pode falar. Os índices estão abaixo da média municipal. Novamente. Marta cruzou os braços, seus olhos percorrendo a sala com desaprovação mal disfarçada. Enquanto isso, a professora Valdirene conseguiu elevar as notas da turma dela em 15% usando o método tradicional. Talvez você devesse considerar abandonar essas experimentações. Experimentações. Era como Marta Enquanto as outras professoras seguiam rigidamente o currículo padrão, lousa, cópia, exercícios repetitivos e provas decorebas, Helena acreditava em algo diferente. Ela transformava suas aulas em experiências vivas. Ensinava matemática fazendo as crianças medirem as árvores do pátio e calcularem quantas folhas precisariam coletar para fazer um caderno. Português era aprendido através de histórias que eles mesmos criavam, transformando suas vidas em narrativas escritas. Ciências acontecia com plantações em garrafas PET e experimentos com materiais que ela trazia de casa. Com todo respeito, diretora, Helena respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Os testes padronizados não medem tudo que uma criança aprende. O Joãozinho, que mal conseguia escrever o próprio nome no início do ano, agora escreve pequenas histórias. A Mariana, números, professora Helena. A Secretaria de Educação quer números. Marta a interrompeu, sua voz carregada de impaciência. Suas histórias inspiradoras não aparecem nos relatórios que eu preciso enviar. Se não houver melhora até o final do semestre, vou precisar redistribuir sua turma entre os outros professores. E você ficará com as aulas de reforço dos alunos com dificuldade. Era uma ameaça velada de rebaixamento. Helena sentiu as lágrimas queimarem atrás dos olhos, mas não as deixou cair. Não ali. Não na frente de Marta. Entendo. Espero que sim. Marta se virou para sair, mas parou na porta. E, por favor, tire esses cartazes da parede. Parecem coisa de creche. Esta é uma escola séria. Os cartazes em questão eram trabalhos dos próprios alunos. Desenhos coloridos, poemas escritos com letras tortas, mas repletos de sentimento, mapas imaginários de países que eles haviam criado durante as aulas de geografia. Para Helena, aquelas paredes contavam histórias de progresso, de crianças que estavam descobrindo que aprender podia ser mágico. Para Marta, eram apenas bagunça. Quando a diretora saiu, Helena se sentou em sua cadeira e deixou escapar um suspiro longo e cansado.
Olhou para a sala vazia, para as carteiras desiguais, para o ventilador que funcionava apenas em dias alternados, para os livros didáticos desgastados que ela mesma havia encapado com papel pardo. 17 anos. 17 anos tentando fazer diferença. E tudo o que recebia em troca era descrédito. As crianças começaram a chegar. E Helena vestiu sua armadura invisível, o sorriso. Não importava o quanto se sentisse pequena e desvalorizada, ela jamais deixaria que seus alunos percebessem. Para eles, ela seria sempre a professora que acreditava, que encorajava, que via potencial onde outros viam apenas estatísticas. Hoje vamos fazer algo especial, crianças. Ela anunciou com entusiasmo genuíno. Vamos construir um sistema solar com materiais recicláveis. Cada um de vocês será responsável por um planeta. Os olhos das crianças brilharam. Mas no fundo da sala, a professora Valdirene, que dividia o espaço na hora do intervalo, balançou a cabeça com desdém e sussurrou para uma colega. Lá vem ela com suas ideias mirabolantes. Quando vai aprender que criança pobre precisa de disciplina, não de brincadeira, Helena fingiu não ouvir, mas as palavras se cravaram como espinhos. As semanas seguintes foram um ciclo doloroso de pequenas humilhações. Na reunião pedagógica, quando Helena sugeriu que a escola criasse um projeto de horta comunitária envolvendo alunos e famílias, Marta a interrompeu dizendo: "Obrigada pela contribuição, mas vamos nos ater a propostas viáveis." Então, deu a palavra para a professora Valdirene, que apresentou uma ideia de aumentar a carga de lição de casa. Proposta imediatamente aprovada. No dia do evento cultural, Helena havia preparado uma peça de teatro com sua turma sobre a história do bairro, com entrevistas que as crianças fizeram com moradores antigos. Os alunos estavam radiantes, fantasiados com roupas que eles mesmos haviam criado. Mas a apresentação foi colocada por último na programação. E quando chegou a hora, metade dos pais já havia ido embora. Marta nem ficou para assistir, alegando compromisso urgente. "Professora, ninguém vai ver nossa peça?" perguntou o pequeno Rafael, seus olhos brilhando de decepção por baixo do chapéu de palha que representava um antigo trabalhador rural. Helena se ajoelhou na altura dele, ajeitando o chapéu com carinho. "Rafael, as pessoas mais importantes do mundo inteiro estão aqui para ver vocês. Eu, os pais que ficaram, e principalmente vocês mesmos. Vocês trabalharam tanto, aprenderam sobre nossa história, sobre respeito, sobre trabalho em equipe. Isso ninguém pode tirar de vocês." A peça foi apresentada para uma plateia pequena, mas a dedicação das crianças teria envergonhado atores profissionais. Quando terminaram, Helena tinha lágrimas nos olhos, não de tristeza pelo descaso, mas de orgulho genuíno daquelas criancinhas que davam o melhor de si mesmo tendo tão pouco. Mas o reconhecimento nunca vinha. Quando os resultados do bimestre saíram, a turma da professora Valdirene tinha as melhores notas em testes padronizados. Marta fez questão de elogiá-la publicamente durante o intervalo, na frente de todos os professores e funcionários. Vejam o exemplo da professora Valdirene. Disciplina e método tradicional comprovado. É isso que precisamos. Helena mordeu o lábio, sentindo o gosto amargo da injustiça. Suas mãos tremiam enquanto segurava a caneca de café já frio. Ninguém mencionou que os alunos de Valdirene vinham de famílias com maior poder aquisitivo da região, que tinham acesso a reforço particular, material didático completo. Ninguém falou que a turma de Helena era composta majoritariamente por crianças cujos pais eram analfabetos ou semi-analfabetos, que trabalhavam desde cedo para ajudar em casa, que muitas vezes iam à escola sem ter tomado café da manhã. Aquela noite, Helena chegou em casa, um pequeno apartamento alugado que dividia com a mãe idosa, e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Sentou-se à mesa da cozinha,
onde cadernos dos alunos aguardavam correção, e se perguntou pela milésima vez se não estava lutando uma batalha perdida. Filha, por que você não desiste? Sua mãe, Dona Irene, perguntou com ternura, colocando uma mão enrugada sobre a dela. Arranja um emprego numa escola particular onde talvez te valorizem. Porque essas crianças merecem alguém que acredite nelas, mãe. Helena respondeu, enxugando as lágrimas. Se eu desistir delas, estarei confirmando tudo que o mundo já diz sobre elas, que não têm futuro, que não têm capacidade, que não importam. Dona Irene sorriu com tristeza e orgulho misturados. Sua filha tinha um coração teimoso demais para o próprio bem. O ponto de virada começou de forma inesperada. Num dia comum de quinta-feira, Helena estava ensinando sobre ecossistemas quando notou que Júlia, uma menina quieta que sentava sempre no canto da sala, estava desenhando obsessivamente em seu caderno. Normalmente, seria motivo para chamar atenção, mas Helena se aproximou com curiosidade. Os desenhos eram extraordinários. Júlia havia ilustrado toda a cadeia alimentar que Helena explicara, com detalhes impressionantes de plantas, insetos, pássaros e animais maiores, todos conectados por setas que mostravam quem comia quem. Mais que isso, ela havia adicionado elementos do próprio bairro, mostrando como o lixo descartado incorretamente afetava aquela cadeia. Júlia, isso está incrível! Helena exclamou, genuinamente impressionada. Você desenhou exatamente o que estávamos estudando, mas de um jeito que todos podem entender melhor. A menina encolheu os ombros, envergonhada. Desculpa, professora. Eu devia estar prestando atenção. Você estava prestando atenção, do melhor jeito possível, processando a informação e transformando em algo novo. Helena sentiu uma fagulha se acender dentro dela. Júlia, e se toda a turma criasse um livro ilustrado sobre o meio ambiente do nosso bairro? Os olhos da menina se arregalaram. Um livro de verdade? De verdade. A partir dali, Helena canalizou toda a sua frustração em energia criativa. Se não tinha apoio institucional, criaria algo tão significativo que seria impossível de ignorar. Durante 2 meses, em horários de aula e também no contraturno, usando seu próprio tempo livre, ela coordenou um projeto ambicioso. Cada aluno escolheu um aspecto ambiental do bairro para pesquisar: o córrego poluído, as árvores frutíferas, os pássaros que ainda resistiam, o problema do lixo. As crianças saíram a campo, fotografaram com celulares emprestados, entrevistaram moradores, coletaram dados. Júlia e outros 3 alunos com talento para desenho ilustraram. Os demais escreveram textos, revisaram, reescreveram. Helena ensinou formatação básica usando computadores velhos da biblioteca municipal, onde precisava agendar horário com semanas de antecedência. O trabalho era exaustivo. Helena chegava em casa tarde da noite, cansada até os ossos. Mas havia algo diferente. Ela se sentia viva novamente. Aquele projeto tinha propósito. As crianças estavam aprendendo pesquisa, escrita, trabalho colaborativo, pensamento crítico, educação ambiental, tudo junto, Marta, de forma integrada não via e real. Com bons olhos. Professora Helena, os conteúdos do currículo obrigatório estão sendo cobertos? Espero que esse projeto não esteja atrapalhando o cronograma. Estamos trabalhando português, ciências, matemática, geografia e cidadania simultaneamente. Helena respondeu, uma aplicação prática de tudo que o currículo exige. Foi tudo que Marta disse, mas seu olhar deixava claro que considerava aquilo mais uma excentricidade. Quando o livro ficou pronto, 40 páginas impressas e encadernadas artesanalmente, com capa colorida e ilustrações vibrantes, Helena sentiu um orgulho que há anos não experimentava. Os alunos estavam radiantes, era deles. Eles haviam criado algo real,
tangível, Professora, importante. Podemos mostrar para todo mundo? Perguntou Rafael, segurando seu exemplar como se fosse um tesouro. Para todo mundo que quiser ver, Helena prometeu. No começo, todo mundo eram apenas os pais das crianças, muitos dos quais ficaram emocionados ao ver o nome dos filhos impresso como autores de um livro de verdade. Dona Conceição, mãe de 3 alunos da turma, chorou abertamente. Minha filha é autora de livro, professora. Eu nem sei ler direito, mas minha menina escreveu um livro. Foi seu Geraldo, dono da pequena mercearia do bairro e um dos entrevistados para o projeto, quem teve a ideia. Professora Helena, a senhora já pensou em mostrar isso para o pessoal da rádio comunitária? Acho que o João Paulo ia adorar fazer uma matéria sobre isso. A Rádio Esperança era uma pequena emissora comunitária que servia à região há 15 anos. Helena nunca havia considerado procurá-los. Mas por que não? O máximo que podia acontecer era um não. João Paulo Mendes, o coordenador da rádio, era um homem de uns 50 anos, com voz de locutor nato e coração de ativista comunitário. Quando Helena apareceu timidamente na rádio, trazendo um exemplar do livro, ele a recebeu com atenção genuína. "Deixa eu ver isso aqui", ele disse, folheando as páginas com crescente interesse. Parou numa ilustração de Júlia, mostrando o córrego do bairro antes e depois da poluição. Isso foi feito por crianças de quanto? 10 anos. Entre 9 e 11, Helena confirmou, sentindo o coração acelerar. Professora, isso não é apenas um projeto escolar. É um documento sobre nosso bairro. É arte. É consciência ambiental. João Paulo olhou para ela com respeito. A senhora toparia dar uma entrevista ao vivo e trazer alguns dos alunos? Helena mal conseguiu acreditar. Sério? Muito sério. Isso aqui precisa ser visto. A entrevista foi agendada para a sexta-feira seguinte. Helena não contou nada para Marta. Sabia que seria desencorajada ou até proibida de levar os alunos. Conversou com os pais, que concordaram entusiasmados. 5 crianças, incluindo Júlia e Rafael, foram escolhidas para representar a turma. Naquela manhã, Helena estava mais nervosa que as próprias crianças. Mas quando o microfone se abriu e João Paulo começou a fazer perguntas, algo mágico aconteceu. As crianças, falando sobre algo que elas mesmas haviam criado e pesquisado, eram articuladas, apaixonadas, inteligentes. Júlia explicou como escolheu as cores para representar a poluição. Rafael descreveu as entrevistas com moradores antigos do bairro. Maria Eduarda leu um trecho do texto que escrevera sobre as árvores que estavam sendo derrubadas. A entrevista, programada para durar 15 minutos, estendeu-se por quase 40. O telefone da rádio começou a tocar com ouvintes querendo falar, querendo parabenizar, querendo saber como conseguir um exemplar do livro. Professora Helena, disse um ouvinte emocionado ao vivo, meu filho estuda nessa escola e nunca vi ele tão empolgado com nada. Isso que a senhora fez é o que educação devia ser. Quando saíram da rádio, as crianças estavam eufóricas. Professora, a gente saiu no rádio de verdade. Helena sorria tanto que seu rosto doía. Mas, ao mesmo tempo, uma pontinha de apreensão a beliscava. Como Marta reagiria? A resposta veio na segunda-feira. Helena estava organizando material quando foi convocada à sala da diretoria. Marta estava lá, assim como a coordenadora pedagógica, Silvana, e mais 2 professoras veteranas. Professora Helena, Marta começou, e tomei conhecimento de que a senhora levou alunos para uma entrevista na rádio comunitária sem autorização prévia da direção. Helena engoliu em seco. Eu tinha autorização dos pais, mas não da escola. Qualquer atividade externa exige minha aprovação. Marta bateu com a caneta na mesa. Além disso, soube que gastou recursos próprios imprimindo material que não estava no planejamento pedagógico aprovado.
O projeto estava alinhado com todos os objetivos de aprendizagem do currículo. Helena defendeu-se, sentindo a injustiça crescer como uma bola no peito. As crianças aprenderam mais, fazendo esse livro, do que aprenderiam em meses de aulas tradicionais. Isso é sua opinião pessoal, não um fato pedagógico comprovado. Marta cruzou os braços. Professora Helena, sua insubordinação está se tornando um problema. Vou precisar fazer uma advertência formal. Mais uma situação dessas e teremos que discutir sua permanência nesta escola. As outras professoras presentes evitaram olhar para Helena. Silvana, a coordenadora, olhava para as próprias mãos, claramente desconfortável, mas sem coragem de se opor a Marta. Helena saiu da sala com uma advertência oficial na ficha funcional e um nó na garganta. 17 anos de dedicação, e aquilo era o reconhecimento que recebia. Uma punição por fazer as crianças se sentirem capazes e orgulhosas. Ela se trancou no banheiro e chorou por 5 minutos. Permitiu-se apenas isso. Depois lavou o rosto, respirou fundo e voltou para sua sala. As crianças estavam lá, esperando. Elas não mereciam ver sua professora derrotada. Mas algo havia mudado no bairro. A entrevista na rádio havia causado um impacto inesperado. Nos dias seguintes, Helena começou a receber mensagens de pessoas que ela nem conhecia. Uma bibliotecária de outra cidade queria exemplares do livro para mostrar em uma conferência de educação ambiental. Um professor universitário pediu permissão para usar o projeto como estudo de caso em sua pesquisa sobre metodologias ativas. E então veio o convite que mudaria tudo. Carmen Rodrigues era uma jornalista independente que havia ouvido sobre o projeto através de uma prima que morava no bairro. Ela estava fazendo uma série de reportagens sobre educação transformadora no Brasil e queria incluir a história de Helena e sua turma. Professora, o que vocês fizeram é exatamente o tipo de educação que o país precisa ver, Carmen disse durante a visita à escola. Posso filmar algumas aulas? Entrevistar você e os alunos com mais profundidade. Helena hesitou. Depois da advertência, tinha medo de mais retaliações, mas olhou para suas crianças, para Júlia desenhando no canto, para Rafael ajudando um colega com dificuldade em matemática, para Maria Eduarda lendo concentrada e tomou uma decisão. Pode, ela disse, sentindo uma determinação nova crescer dentro dela. Mas preciso da autorização dos pais primeiro. Todos os pais autorizaram. A reportagem foi feita ao longo de 2 semanas. Carmen captou momentos genuínos. Helena ensinando frações usando receitas culinárias que as crianças preparavam. Uma aula de português onde eles escreviam cartas para o prefeito sobre problemas do bairro. Uma saída de campo onde mediram e catalogaram árvores, usando conhecimentos de matemática e ciências. A matéria foi publicada num portal de notícias de alcance nacional com o título A Professora que ensina crianças pobres a serem autoras, cientistas e cidadãs contra todas as probabilidades. O texto era emocionante, repleto de fotos das crianças orgulhosas com seu livro, de depoimentos dos pais e de uma análise educacional elogiando a abordagem de Helena. A reportagem viralizou. Em 3 dias, tinha mais de 200.000 visualizações e milhares de comentários. Compartilhavam, marcavam professores, secretários de educação, políticos. A história de Helena havia tocado um nervo nacional. Numa época em que tanto se falava sobre a crise da educação, ali estava um exemplo concreto de que era possível fazer diferente. Foi quando as coisas começaram a ficar realmente interessantes e complicadas. A Secretaria Municipal de Educação, sentindo a pressão da opinião pública, convocou Marta para uma reunião urgente. O secretário queria entender por que uma professora fazendo um trabalho tão inovador estava sendo advertida em vez de apoiada. Marta, percebendo a maré virar, tentou fazer controle de danos.
Numa reunião de emergência com todo o corpo docente, ela anunciou: "Quero parabenizar a professora Helena pelo reconhecimento que seu trabalho trouxe para a nossa escola. É um orgulho ter educadores tão dedicados em nosso quadro." Helena sentiu uma mistura de incredulidade e indignação. A mesma mulher que a havia advertido formalmente na semana anterior, agora tentava se associar ao sucesso, mas não disse nada. Apenas assentiu educadamente. O que Marta não esperava era o que viria a seguir. Um coletivo de educadores progressistas de todo o país, inspirado pela história de Helena, criou uma rede online para professores que praticavam metodologias ativas. Convidaram Helena para ser uma das coordenadoras e dar workshops sobre seu método. Uma editora educacional de São Paulo entrou em contato querendo publicar o livro das crianças nacionalmente, com tiragem de 5.000 exemplares para distribuição em escolas públicas e com os direitos autorais revertidos para um fundo que apoiaria projetos similares. E a oferta mais significativa: a Universidade Federal do Estado ofereceu a Helena uma bolsa integral para fazer mestrado em educação, com foco em pedagogia de projetos, além de um contrato como professora colaboradora no curso de pedagogia, onde ela ensinaria futuros professores sobre metodologias ativas e educação em contextos de vulnerabilidade. Quando Helena recebeu o e-mail oficial da universidade, ela leu 3 vezes, depois ligou para sua mãe chorando, mas dessa vez de alegria pura. "Filha, você merece tudo isso e mais." Dona Irene disse, emocionada. "Eu sempre soube que seu coração grande ia ser reconhecido um dia." A decisão não era fácil. Aceitar significaria deixar sua turma, suas crianças, a escola onde dedicara quase 2 décadas. Mas também significava expandir seu impacto, ensinar centenas de futuros professores a fazerem o que ela fazia, criar um legado maior. Helena conversou individualmente com seus alunos. Explicou a oportunidade, perguntou o que achavam. "Professora, a senhora tem que ir", disse Júlia, com uma maturidade impressionante para seus 10 anos. "A senhora ensinou a gente que podemos ser mais do que todo mundo acha. Agora precisa ensinar isso para mais gente. Mas vou sentir saudade de vocês", Helena admitiu, as lágrimas correndo livremente. "A gente também. Mas a senhora vai estar lá fora ensinando outras professoras a serem legais, tipo a senhora. Aí mais crianças vão ter sorte, tipo a gente teve." Rafael sorriu, embora também tivesse os olhos marejados. Foi Rafael quem teve a ideia da despedida. "Professora, e se a gente fizesse uma festa e convidasse todo mundo importante que ajudou no nosso projeto?" A festa dos autores foi realizada no pátio da escola numa sexta-feira à tarde. Além de alunos e pais, estavam presentes João Paulo da rádio, Carmen a jornalista, representantes da editora e até uma pequena delegação da universidade. Seu Geraldo doou salgadinhos da mercearia. As crianças prepararam uma apresentação contando a história do projeto. Marta, obviamente, marcou presença, agora completamente mudada no discurso, falando para quem quisesse ouvir sobre como sempre apoiara projetos inovadores na escola. Helena deixou passar. Não valia a pena o rancor. Ela havia vencido algo maior que as picuinhas de uma diretora insegura. No momento mais emocionante da festa, os alunos presentearam Helena com algo que eles mesmos haviam feito em segredo. Um livro artesanal, onde cada criança da turma havia escrito uma carta para ela. Cartas com ortografia imperfeita, mas repletas de amor e gratidão. Helena não conseguiu ler nem meia página sem desabar em lágrimas. "Obrigada", foi tudo que conseguiu dizer, abraçando aquele grupo de crianças que lhe ensinaram tanto quanto ela lhes ensinou. Professores de todo o país escreviam, contando como haviam implementado metodologias baseadas no trabalho dela e visto transformações incríveis em suas salas. Pais agradeciam porque seus filhos
antes desinteressados, agora amavam aprender. Estudantes de pedagogia compartilhavam como as aulas dela haviam mudado completamente sua visão sobre o que significa ensinar. E, claro, seus ex-alunos. Júlia havia criado um blog de ilustrações ambientais que ganhava cada vez mais seguidores. Rafael descobriu talento para teatro e estava em todas as peças da escola nova. Maria Eduarda se destacava tanto na escola particular que já havia ganhado 3 bolsas de estudo para cursos extracurriculares. Maria escreveu numa mensagem longa e emocionada. Hoje minha mãe me disse que era impossível a gente ter chegado tão longe. Ela disse que crianças como nós normalmente não conseguem essas oportunidades. E sabe o que eu respondi? Que pessoas como a senhora provam que não existe crianças como nós que não conseguem. Existe apenas crianças que não tiveram a professora certa. E eu tive sorte de ter. Num evento de educação em São Paulo, onde Helena era a palestrante principal, ela encontrou casualmente Carmen, a jornalista que havia escrito a reportagem que iniciara toda a cascata de mudanças. Helena, Carmen a abraçou calorosamente. Você sabe que aquela reportagem virou um documentário. Vai ser lançado mês que vem em plataformas de streaming. Quer dizer, obviamente você sabe. Você participou das gravações. Ela riu. Mas o que você não sabe é que já recebemos ofertas internacionais de distribuição. Sua história vai inspirar educadores no mundo inteiro. Helena ainda estava se acostumando com a magnitude do que havia se tornado. Ela, que um dia foi a professora invisível, cujas ideias ninguém queria ouvir. Sabe o que mais me impressiona? Carmen continuou. É que você permaneceu exatamente a mesma pessoa. Humilde, muita gente com metade do seu reconhecimento já teria se perdido na própria importância. É que eu me lembro, Helena disse simplesmente. Lembro de cada manhã pedalando aquela bicicleta enferrujada, me perguntando se fazia diferença. Lembro de cada vez que fui ignorada, desmerecida, advertida. Isso me mantém com os pés no chão. E me lembra porque faço o que faço. Pelas crianças, sempre pelas crianças. 3 anos após deixar a Escola Municipal Santos Dumont, Helena estava novamente pedalando. Mas dessa vez, uma bicicleta elétrica num campus universitário, onde acabara de ser aprovada como professora efetiva do Departamento de Educação. Não mais colaboradora, mas membro pleno do corpo docente. Seu celular tocou. Era Silvana, da antiga escola. Helena, por favor, você precisa vir aqui. Intrigada hoje e um pouco preocupada, Helena cancelou seus compromissos da tarde e foi até a escola. Quando chegou, o portão estava decorado com balões e uma faixa. Bem-vinda, professora Helena. Confusa, ela entrou no pátio e foi recebida por uma multidão. Alunos atuais, que ela nunca havia ensinado, mas que conheciam sua história. Ex-alunos, professores, funcionários, pais. E, para sua surpresa total, representantes da prefeitura e da Secretaria de Educação. O que está acontecendo? Ela perguntou a Silvana, completamente perdida. Você vai ver. Silvana sorriu misteriosamente. O secretário municipal de Educação subiu numa pequena plataforma montada para a ocasião. Professora Helena Ferreira, ele começou, sua voz amplificada por um microfone. Você foi uma professora desta escola por 17 anos. Durante esses anos, enfrentou resistência, falta de recursos e, infelizmente, falta de reconhecimento pelo trabalho extraordinário que realizava. Helena sentiu as lágrimas chegarem. Hoje, em nome da prefeitura e da comunidade escolar, queremos corrigir esse erro histórico. Primeiro, oficializando que, a partir de hoje, esta escola não se chamará mais Escola Municipal Passou por votação da comunidade e aprovação da Câmara. A partir de agora, este é a Escola Municipal Professora Helena Ferreira.
O choque foi tão grande que Helena precisou se segurar em Silvana para não cambalear. Nomear uma escola com seu nome, enquanto ainda estava viva, era uma honraria raríssima, reservada apenas para educadores de impacto extraordinário. Além disso, o secretário continuou, emocionado. Estamos inaugurando um programa municipal permanente de formação continuada para professores, coordenado por você, se aceitar, baseado nos princípios e metodologias que você desenvolveu e provou serem transformadoras. A multidão explodiu em aplausos. Helena chorava abertamente agora, sem tentar esconder ou controlar. Eram lágrimas de validação, de cura, de vitória completa. Júlia, Rafael e Maria Eduarda subiram ao palco carregando uma placa de bronze que seria afixada na entrada da escola. Tinha o novo nome e, embaixo, uma frase escolhida pelos próprios alunos. Onde cada criança descobre que pode voar. Professora, Júlia disse ao microfone, sua voz firme e clara, a senhora sempre nos disse que éramos capazes. Agora a gente quer que todo aluno que entrar aqui saiba que também é. Por isso, seu nome precisa estar na entrada, para que ninguém esqueça que educação de verdade é sobre acreditar. Helena os abraçou, os três juntos, sentindo o peso e a beleza daquele momento. Não era apenas sobre ela, era sobre todas as crianças que seriam ensinadas ali, nos próximos anos e décadas, numa escola que carregaria para sempre o legado de que é possível transformar vidas através da educação. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz tremia de emoção. Eu nem sei o que dizer. Passei tanto tempo me sentindo invisível e agora vocês me colocaram na entrada da escola e onde todos verão. Ela riu entre lágrimas. Aceito coordenar o programa. Aceito tudo. E prometo honrar essa homenagem, continuando a fazer o que sempre fiz. Acreditar em cada professor, em cada criança, em cada possibilidade de transformação. O evento se estendeu pela tarde, com apresentações dos alunos, um churrasco comunitário e muitas histórias compartilhadas. Helena circulava entre as pessoas, abraçando, conversando, conectando. Em determinado momento, ela se afastou um pouco, apenas para observar a cena toda. Ali estava ela, cercada de amor e reconhecimento, vendo o impacto concreto de sua persistência. Pensou em todas as manhãs difíceis, todas as advertências injustas, todas as noites chorando. Pensou em quantas vezes quase desistiu, mas não desistiu. E entendeu, com clareza cristalina, que cada segundo daquele sofrimento havia valido a pena. Porque dela brotou algo maior que ela mesma. Um movimento, uma metodologia, uma prova viva de que educação pode e deve ser transformadora. Dona Irene, agora com 80 anos, mas ainda esperta e vibrante, se aproximou e colocou uma mão no ombro da filha. Você fez isso, contra todas as probabilidades. Você fez... Não, mãe. Helena corrigiu gentilmente, olhando para seus ex-alunos, brincando com os alunos atuais, para professores jovens, conversando animados sobre novos projetos, para a placa de bronze brilhando ao sol. Nós fizemos, eu, essas crianças, cada professor que acreditou, cada pai que confiou. Isso nunca foi sobre mim sozinha. Foi sempre sobre o que é possível quando nos recusamos a desistir das pessoas. E ali, naquele pátio que testemunhou seus anos mais difíceis e agora celebrava seu maior triunfo, Helena Ferreira, a professora desacreditada que inspirou gerações, sentiu uma paz profunda. Não porque havia chegado ao fim de uma jornada, mas porque finalmente entendia que sua jornada nunca teria fim. Cada professor que ela formaria, cada aluno que tocaria, cada metodologia que inspiraria, seria uma extensão daquele dia em que decidiu, contra toda lógica e evidência, continuar acreditando. Seria o eco eterno de uma verdade simples e poderosa que ela havia aprendido através da dor e provado através da persistência.
Uma única pessoa acreditando verdadeiramente pode acender uma chama, essa chama, que ilumina gerações. Helena sabia agora com absoluta certeza, jamais se apagaria.